Este texto que nós lemos de 2 Coríntios 10, de 1 a 5, é um momento em que Paulo ele está combatendo determinadas questões que haviam surgido na igreja de Corinto. E ele fala que, diante de Deus, com mansidão, com benignidade, com o coração olhando de maneira positiva para aquelas pessoas, ele roga, ele suplica que as pessoas o escutem. Embora Paulo, como apóstolo, como aquele que fundou aquela igreja, edificou aquela igreja, ele roga humildemente que as pessoas o escutem, que as pessoas aceitem a liderança, a autoridade dele, porque aquela liderança, aquela autoridade havia sido dada por Deus. E ele fala que ele, quando está presente, ele é mais suave, digamos. Mas que dessa vez ele não ia ser suave, não. Ele ia confrontar, ele ia falar. E o que eu quero destacar, né, porque havia muito zum a respeito de Paulo. Ele fala e acontece na carta, mas na hora não se posiciona. E ele diz, porque andando na carne, ou seja, andando nesse corpo físico, não é? Na carne no sentido do pecado, andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então pensa que os cristãos têm armas para guerrear. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, 6, sobre a armadura do cristão, pegando como exemplo um soldado romano, todas as peças da armadura do soldado romano, ele está falando de guerra. E a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue. Então, é uma guerra espiritual. A nossa guerra não é uma guerra política, nem mesmo cultural. O mundo jaz no maligno. Então, tudo do mundo é do maligno? Não. Porque tem a cultura, tem a arte, tem a ciência, tem a expressão humana que Deus deu ao ser humano uma capacidade. Mas por trás da cultura humana, o mundo é governado pelo maligno. E a nossa guerra não é contra as pessoas, é nessa parte espiritual. Então ele fala que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Que armas são essas? Então, a Bíblia é uma arma. A palavra de Deus é uma arma. Existem armas de ataque. Esta é uma arma de ataque. É mais aguda do que espada de dois gumes. É mais afiada. Então, a palavra de Deus é uma arma. A fé é uma arma de defesa. A oração é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Então, nós precisamos perceber que nesta guerra contra o mal, devemos aprender a usar essas armas que Deus nos deu. E aqui no verso 4, ele diz,
sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Ele depois dá uma descrição, destruindo conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Verso 5. Então, as fortalezas são pensamentos, são crenças, são conselhos, são conceitos, são ideias. E muitas vezes a gente não percebe que nossos conceitos, nossas ideias, nossos pensamentos, eles são contrários à palavra de Deus. A gente não percebe. Às vezes, ao longo da nossa vida, da nossa infância, mergulhados numa visão de mundo, né, da nossa família, nós desenvolvemos uma série de estruturas de pensamento que são muito antigas, estruturas de pensamento que são pressupostos, que são fundamentais para o nosso modo de enxergar a vida e o mundo. A gente não percebe que aquelas estruturas antigas, elas determinam o nosso modo de ver e pensar. E elas são contrárias à palavra de Deus. Pensa numa casa. Essa estrutura aqui o construtor cavou e colocou sapatas bem mais largas do que essas vigas. Sapatas de concreto, armado, com ferro ali. E depois trançou o ferro e fez as vigas, essas vigas. Então, a estrutura de uma casa, de um edifício, as sapatas e as vigas, estão para o edifício como essas fortalezas do pensamento, fortalezas da mente, estão para a nossa maneira de pensar e ver o mundo e ver a vida. Então, se você tem fortalezas que são contrárias à palavra de Deus, a sua maneira de pensar é vulnerável. Por quê? Se estamos numa guerra, e a nossa guerra não é contra inimigos visíveis, o mundo espiritual, os demônios, os espíritos malignos, eles sabem muito bem como lidar com isso, atacando nossos pensamentos com medo, ideias negativas, acusação, empurrando a gente para baixo, dizendo coisas na nossa cabeça que nós não somos nada, que nada vai dar certo, que vai acontecer uma desgraceira aqui e ali, que você não tem jeito, você passa por algum problema, o inimigo vem e joga na sua mente, está vendo que Deus deixou você passar? Começa a querer arrumar, ativar uma inimizade entre você e Deus. Por quê? Eles, os demônios, se opõem a Deus e se opõem a todos aqueles que querem andar com Deus. Então, um dos campos de batalha mais difíceis, mais sérios, é o campo da nossa mente. E aí a gente precisa prestar atenção nessas armas de guerra. Como eu disse, a Bíblia é uma das principais armas. Então a gente precisa aprender a Bíblia. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância de estudar a Bíblia, a escola dominical, aprender a usar essas armas. E nós vemos na Bíblia, no Evangelho, quando Jesus foi para o deserto em jejum, logo após o seu batismo, logo após receber o Espírito Santo
ele já tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem gerou ele no ventre de Maria. Mas ao sair das águas, quando João o batizou, veio sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo. E João deu testemunho. Ele é o que João disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esse Jesus, o Filho de Deus, depois do batismo, foi para o deserto. Obrigado. E ali o inimigo tentou ele. Ficou em jejum 40 dias e 40 noites. E o inimigo tentou levar ele para atitudes independentes do Pai. E como é que Jesus combateu? Que arma Jesus usou? A palavra de Deus. E é interessante, impressionante, porque o inimigo também usou a palavra. Também pegou a palavra e distorcendo a palavra para induzir Jesus a uma ação independente, a tentar a Deus. E Jesus retrucou com a palavra, repreendeu depois o inimigo e ele foi embora. Então, ali a gente tem um pequeno exemplo de como nós, cristãos, vamos combater essas áreas. E Paulo está falando aqui, combatendo as fortalezas. Então, quando a gente estuda a palavra, a gente vai descobrir que é possível destruir essas fortalezas. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4:15, que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a espada do Espírito, a palavra de Deus, ela vai sondar nossos pensamentos e vai naquele nível das estruturas mais antigas, das crenças mais profundas, dos pressupostos, porque às vezes você não vê essa crença. Você não vale nada, você ouviu isso, você não vale nada, você não vale nada. Depois você esqueceu, mas isso está lá dentro de você. É uma crença. Você até arranjou um pensamento para lidar com essa crença e disfarçou essa crença. Mas lá no fundo você ainda está selado, está carimbado, assinou embaixo dessa ideia. Você não vale nada. E quando você passa por algum problema, o inimigo vem e lhe ataca e você acaba rezando na cartilha dessa crença. Então isso é uma fortaleza, isso é uma estrutura do seu pensamento que lhe deixa vulnerável. Então, às vezes, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim, o único jeito que tem é eu me virar, eu não posso confiar em ninguém. Muitas vezes a mulher pensa, nenhum homem presta. Tem um monte de homem que não presta. Mas essa sentença, nenhum homem presta, então a mulher vai pela vida, não confia em ninguém. Não estou dizendo que você tem que ser ingênua, confiar em todo mundo e achar que todo mundo presta. Então, o que Deus quer? Não quer levar a gente para uma posição infantil. Imagina 2 extremos, a ingenuidade e a desconfiança radical. Você acaba não tendo nenhum relacionamento de qualidade, não é nem só na área amorosa, não. Se você é ingênuo, você vai apanhar direto em todas as áreas. E se você é desconfiado, você não vai ter conexões de qualidade. Então,
Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus é a verdade. E quando a gente começa a usar, mastigar, comer, meditar na palavra, essa palavra, iluminada pelo Espírito Santo, com o azeite, o óleo do Senhor, ela vai sondar, e diz aqui em Hebreus, vai até as juntas e medulas, divide alma e espírito. Digamos, alma é a sua mente, alma são os seus pensamentos, alma é a sua estrutura interior, o espírito é a chama de vida. O seu espírito se uniu ao Espírito do Senhor. E o Espírito de Deus habita em você, ele deu um novo coração, uma nova natureza. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E você tem este novo coração. E o Espírito Santo habita em você para quê? Para lhe ajudar. Para ser uma fonte dentro de você de graça, de força, no meio dessa batalha do caminho estreito. Então, quando a gente vai comendo a palavra, ruminando a palavra e estudando a palavra, ela, como espada aguda, vai lá separar juntas e medulas. Separar o que é da alma, o que é do espírito. E na questão da alma, vai lá tocar nessas estruturas, fortalezas da mente, fortalezas de pensamento, de engano, de condenação, de críticas negativas, de visão de si mesmo, ruim, errada, de condenações sentenças que você construiu sobre a sua própria vida, que não são verdadeiras, que lhe prendem. Então, a gente precisa aprender a combater as mentiras do inimigo na nossa mente, porque ele usa meias verdades, e como ele usou aquelas meias verdades, aplicando, porque numa visão Jesus foi levado ao pináculo do templo, ou seja, o ponto mais alto do templo, e não sei se era visão, mas pelo que o Evangelho diz, poderia ser até fisicamente. Então, o diabo tenta Jesus dizendo: pula daqui, porque a teus anjos lhe dará ordem a seu respeito, e até com teu pé não tropeçarás em pedra. Está citando o Salmo 91. E aquele Salmo 91 referia-se a Jesus Cristo, o Messias? Sim. Mas o inimigo estava pegando aquilo e fazendo uma aplicação errada. E Jesus responde: ao Senhor teu Deus não tentarás. Por quê? Ali um autor fala assim, que qual era a tentação? Né? Como isso era uma tentação? É porque imagina se Jesus pula do pináculo do templo e meio que aterriza no meio do pátio do templo, todos iriam ver. E todos iriam dizer: esse é o Messias, ele veio do céu, ele veio de cima e aterrizou aqui no meio do templo. Então, era um tipo de bypass, de caminho curto, um tipo de manipulação do inimigo para encurtar o caminho de Jesus, tentar Jesus que ele fosse reconhecido como Messias. E ele sabia que ele era o Messias, sabia que ele era o Filho de Deus e que ele tinha um outro caminho sem mágica. A vida de Jesus é cheia de milagres, cheia do sobrenatural de Deus, mas não tem mágica. E aqui é uma coisa interessante. O sobrenatural de Deus é intervenção divina nas leis humanas e naturais,
fazendo algo que é extra, que é além do natural. Então, Jesus curou cegos, curou o coxo, fez a mão mirrada crescer, andou sobre as águas. Tudo isso é uma expressão do sobrenatural. Por que eu falei sobre mágica? Porque o inimigo, ele tenta ativar a nossa mente nessa direção da fantasia, porque a fantasia é o lado mental humano da criatividade. A fantasia é o seu lado da imaginação sem necessário compromisso com a realidade. É o lado da sua criatividade e imaginação que pode ser livre e pode incluir a ideia mágica, que não tem fundamento com a verdade. A palavra magia, né? A palavra, o cara fez uma mágica, ele fez uma manobra de enganar. A mágica, na verdade, são manobras de engano. Ninguém serra a outra pessoa. Aquilo é toda uma estrutura que tem ali para dar a impressão visual de que aquela mulher está sendo serrada no meio. O que é aquilo? Um engano. O pensamento mágico na mente humana é um pensamento enganoso. E é onde o diabo ataca a gente. Conhecendo as fortalezas, conhecendo certas estruturas do nosso modo de ver, de pensar, seja de rejeição, seja de rebeldia, seja de menos-valia, qualquer coisa que ele já sabe que você tem aquele dodói, já sabe que você tem aquela ferida. Pensa que a nossa mente é como se fosse um rádio, uma TV, e que tem antenas. E os nossos pensamentos, as nossas fortalezas, muitas vezes elas estão sintonizadas na FM do inimigo, em vários tipos de FM. E o inimigo vai lá e joga aquela sementinha, joga aquele veneno, lança aquela seta envenenada e aquilo, pá, toca você, envenena a sua mente, você se rebela, você fica magoado, você se entristece, você se abate, você pensa coisas negativas, você começa a olhar para o seu amanhã de uma forma que vai dar tudo errado. Você começa a acreditar que tudo vai dar errado, que Deus vai te abandonar. Então, Paulo fala aqui que a gente precisa combater. Paulo fala na vida dele, no fim da carreira dele, combati o bom combate, cumpri a minha carreira e mantive a fé. Então, você pode aprender a combater esse bom combate. Uma outra arma, além da palavra de Deus, que a gente deve ter contato com ela todos os dias, é a oração. Porque a oração, na oração busca, você fala para Deus, você conta para Deus as suas dores, os seus pensamentos, confessa seus pecados, pede perdão, declara com a outra arma da fé que você crê na eficácia do sangue de Jesus para lhe purificar de todo pecado. E aí, uma das estratégias do inimigo para prender a gente debaixo de jugo é a acusação. Então, quando a gente erra, a gente precisa reconhecer o erro, né? Todos os dias somos passíveis de errar. E aí, uma palavra não foi boa, uma cara feia, uma irritação indevida, uma agressividade, um desprezo, pensamentos maus. Todos os dias a gente precisa
falar para Deus, Deus, isso aqui eu reconheço que não prestou, não é bom, me lava com o sangue de Jesus, me purifica de todo pecado. E a gente precisa, nessa batalha, amadurecer a nossa fé e crer cada vez de maneira mais profunda na eficácia do sangue de Jesus. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, se andarmos com Ele como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é de alguns pecados, nos purifica de todo pecado. Então a gente precisa acreditar que o sacrifício de Jesus por nós na cruz incluiu todo o pecado, até aqueles que a gente ainda não cometeu. A gente precisa acreditar que a eficácia do sangue de Jesus é plena, é perfeita, hoje, como naquele dia do sacrifício da cruz. A gente precisa acreditar que o poder do sangue de Jesus para nos purificar é maior do que a força da miséria, da feiura do nosso pecado. Porque uma das tentações do inimigo sobre a nossa mente, acusando a gente, é, enquanto você confessa e se arrepende, busca se arrepender do seu erro, o inimigo tenta fazer com que você, a partir da confissão, você se auto-agrida, você se despreze a si mesmo. Em nome de se humilhar perante Deus, você comece a se condenar, a se depreciar. E a gente não percebe que a gente tem um mecanismo de autopunição que, através dessa autopunição, a gente tenta maltratar, castigar a gente mesmo, como se naquele castigo pudéssemos redimir, expiar o nosso pecado. O que é redimir? É libertar. Expiar é pagar o preço. Como se aquela atitude de humilhação mais radical eu pudesse fazer o papel do sangue de Jesus. Eu estou crendo mais na minha automutilação, digamos, no meu castigo que eu estou imprimindo a mim mesmo, do que no sangue de Jesus. Isso é um engano. Isso é uma prisão. Você fica se humilhando, fica se maltratando, fica se depreciando, fica se agredindo, fica se condenando ali naquela oração interminável. Creia, o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. E é eficaz. E veja, tem uma referência que é muito interessante. Se o sangue de Jesus atende à perfeição e à santidade de Deus, se para Deus, Pai, que é santo, justo, perfeito e bom, o sangue de Jesus é suficiente, então deve ser suficiente para nós também. E aí, quando você se apropria da eficácia e do poder do sangue de Jesus, confessa seus pecados, você se aquieta e não fica tão vulnerável a essa estratégia do inimigo de acusar, de condenar, de bloquear sua fé através das suas culpas. E não fica tão vulnerável a essa estratégia do inimigo de fazer você se autopunir, você imprimir um sofrimento em você mesmo a título de obter o perdão. Esse perdão não existe. Castigo que você impõe a si mesmo. Disciplina é uma coisa boa. A autodisciplina, você se dedicar à oração, à Bíblia, jejuar por determinadas batalhas espirituais é bom.
mas prestar atenção para evitar o legalismo, evitar que a disciplina, que a sua fé fique prisioneira dessa autodisciplina. Sua fé tem que estar em Jesus. Ele é o nosso Salvador. É Ele quem salva. É o sangue dele quem nos purifica de todo pecado. Foi Ele quem ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E Ele está conosco para nos ajudar nessa caminhada. Ele está conosco para nos conduzir no processo de crescimento. Então a gente pode confiar. Ele é confiável. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso sacerdote, o que intercede por nós. Então, é muito interessante quando a gente se livra das fortalezas enganosas, que são como que antenas, crenças, ideias, conceitos errados, que são como antenas para as mentiras, as manipulações do inimigo, e naquele lugar que a palavra de Deus vai e separa a alma e espírito, e vai e fere o engano, repreende a mentira, a palavra de Deus vai se tornar o fundamento do seu pensamento. A verdade de Deus vai se tornar o fundamento das suas crenças. E aí, aquilo ali é concreto, é rocha. Cristo é a rocha eterna, o fundamento da sua casa, o fundamento da sua estrutura de pensamento se torna a rocha eterna. E não é vulnerável às setas do inimigo. Não é mais uma antena em que você fica sensível demais às manipulações e os enganos do inimigo. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela graça de Jesus, pelo sangue do Cordeiro e por tua palavra. Obrigado por tão grande salvação, pelo Espírito Santo que veio morar em nós e nos ensinar. Obrigado por tua palavra que é fundamento para o nosso pensamento. Obrigado porque Cristo em nós é a esperança da glória. E porque podemos colocar diante de Ti, Pai, nossa mente, nossas crenças, nossos pensamentos, nossos conceitos e dizer: sonda-nos, ó Deus. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há algum engano nos nossos pensamentos que nos tornam vulneráveis ao ataque do inimigo. E livra-nos. Venha com a tua palavra, venha com a tua espada, vem sondar e nos livrar desses pensamentos enganosos. E nós te louvamos, porque como filhos de Deus, somos herdeiros da vida eterna, somos herdeiros desta palavra. Muito obrigado, porque o Espírito Santo ilumina a tua palavra na nossa mente e no nosso coração. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.